O ritual estoico noturno, que salvará sua vida do caos mental. Você já sentiu que, ao deitar a cabeça no travesseiro, a guerra realmente começa? O corpo pede descanso, mas a mente insiste em girar. Como um redemoinho invisível, os pensamentos se atropelam, desenterrando o que passou, projetando o que não aconteceu, questionando o que poderia ter sido. O silêncio do mundo lá fora só faz ecoar o barulho aqui dentro, e a insônia deixa de ser física para se tornar existencial. Você não está apenas acordado, está à deriva. Isso não é um problema de sono, é um problema de alma, e talvez você nunca tenha parado para encarar isso de frente. A maioria das pessoas acredita que um novo começo exige uma grande virada, um acontecimento externo, uma solução revolucionária. Mas os antigos sábios sabiam a verdade que poucos hoje conseguem ouvir. A mudança começa no momento em que você fecha os olhos e encara o que carrega por dentro. Antes de existir manhã, existe a noite. E é na noite que a mente se revela. Os estoicos não usavam a escuridão para fugir. Usavam para ver com mais clareza. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos antes de dormir, como quem varre o chão do próprio templo interno. Ele sabia que o caos não precisava ser combatido com força, mas com consciência. Que a paz não vinha do dia seguinte, mas da maneira como você finaliza o dia atual. Cada noite é uma pequena morte, um fechamento, e por isso merece um ritual. Rituais não são mágicos nem religiosos. São âncoras, reforços para a mente lembrar de quem você é. O estoico moderno precisa de um ritual noturno não por misticismo, mas por sobrevivência. Porque vivemos na era da hiperconexão, da exaustão emocional, do pensamento fragmentado. E toda noite carregamos esse peso invisível para a cama, esperando que o sono resolva aquilo que nossa consciência se recusa a olhar. Mas o sono não salva ninguém. Ele apenas silencia por um tempo. Acordamos do mesmo jeito, perdidos, exaustos, com a alma fora de lugar. E é por isso que você está aqui. Talvez não tenha dito isso em voz alta, mas dentro de você existe uma urgência, um desejo silencioso de paz, de voltar a respirar, de voltar a ser inteiro. E essa paz não está em mais um vídeo motivacional, nem em um novo aplicativo de meditação. Ela está no simples ato de pausar e se reconectar com a sua própria razão. Os estoicos chamavam isso de retorno à natureza. Voltar à sua essência. Não a natureza das árvores, mas a natureza da sua mente. Aquilo que você é quando desliga todas as vozes externas, quando apaga a luz, fecha os olhos e pergunta com sinceridade: estou vivendo de acordo com meus princípios? Estou sendo justo comigo mesmo? Estou em paz com as escolhas que fiz hoje? Essas perguntas não surgem de forma automática. Elas precisam ser provocadas, cultivadas. E é isso que um verdadeiro ritual estoico noturno faz. Ele reorganiza sua mente, fecha os ciclos abertos do dia, resgata seu senso de responsabilidade sobre o que você pensa, sente e alimenta. Ele retira o poder dos ruídos externos e devolve o controle para onde sempre deveria ter estado, dentro de você. Enquanto todos esperam por soluções milagrosas que venham do futuro, o estoico planta uma semente de lucidez no momento presente. Não importa o caos que esteja do lado de fora. Se você dominar sua noite, dominará sua mente. E quem domina a mente não teme mais o amanhã. É sobre isso que vamos falar agora. Mas mais do que isso, é algo que você vai sentir. Algo que, se permitir, pode mudar sua relação com a vida. Não porque trará promessas vazias, mas porque vai te devolver aquilo que o mundo tentou tirar, o silêncio necessário para ouvir sua própria alma. Agora, feche as abas mentais, silencie as notificações, respire com atenção. Você está prestes a acessar um espaço sagrado, um lugar que só existe dentro de você, e para onde ninguém pode te levar, exceto sua própria escolha. Está pronto? Então venha. A raiz oculta do caos mental. Ninguém acorda em paz se adormece em conflito. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro conflito não está no que aconteceu durante o dia,
e sim naquilo que você carrega calado, repetidamente, toda noite. A mente não grita de repente. Ela sussurra por dias, semanas, meses, até que o sussurro vira tempestade. E é à noite que ela ruge. É fácil culpar o estresse do trabalho, as cobranças, o cansaço físico. Mas o que realmente nos afunda não é o peso das tarefas. É o vazio entre aquilo que somos e aquilo que fingimos ser. É o distanciamento entre o que fazemos e o que sabemos que deveríamos fazer. Esse desalinhamento gera tensão. E essa tensão, quando ignorada, vira caos mental. O estoicismo parte de um princípio simples, mas brutalmente honesto. Você sofre não pelo que acontece, mas pela forma como interpreta o que acontece. Logo, o caos que consome sua mente não vem do mundo. Vem da forma como você o processa, da maneira como reage, silencia, se culpa ou se afasta de si mesmo. Todo pensamento desgovernado começa como um pensamento ignorado. Você sente algo estranho, desconfortável, mas escolhe não olhar. Acredita que ignorar é o mesmo que curar. Mas não é. A mente não perdoa o que você enterra vivo. Ela sempre volta para cobrar. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. E é exatamente isso que provoca insônia existencial. Não é o problema em si. É a história que você conta sobre ele, noite após noite. O filme mental que reprisa sem controle. O mesmo medo, o mesmo arrependimento, a mesma cobrança, a mesma pergunta sem resposta. E quanto mais você ignora, mais alimenta o monstro. Vivemos em tempos onde a distração é abundante, mas o autoconhecimento é escasso. Preenchemos cada instante com estímulos externos, porque temos medo de encarar o vazio interno. A luz azul da tela virou um véu que esconde a escuridão real da alma. E quando finalmente deitamos, sem distrações, nos deparamos com o que realmente está lá: desordem, ansiedade, fragmentos de decisões não tomadas, conversas não encerradas, perdões não dados. A noite nos obriga a ouvir o que o dia consegue esconder. E é por isso que o caos mental noturno é tão destrutivo. Ele revela sem filtros tudo o que evitamos sentir. Tudo o que enterramos sob produtividade, redes sociais, respostas automáticas. Só que nenhuma dessas fugas silencia o que precisa ser escutado. Apenas adiam o colapso. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E se você não define conscientemente um ritual que encerre seu dia, a mente vai continuar vagando, sem direção, sem âncora, sem descanso. Porque a mente precisa de encerramento, precisa de organização, precisa de comando. Um ritual estoico noturno não é sobre ter controle absoluto dos pensamentos, é sobre assumir responsabilidade por eles, sobre reconhecer que sua mente é seu templo e que, se você não a limpa antes de dormir, ela se torna um lugar onde os pensamentos sujos fazem morada. Há quem trate o caos mental como algo normal, mas não é. O esgotamento emocional, a insônia silenciosa, a sensação de estar constantemente cansado, tudo isso é reflexo de uma mente que perdeu a conexão com seus próprios princípios, uma mente que vive em modo de sobrevivência e não mais em estado de presença. Você não precisa aceitar isso como seu destino. Pode interromper o ciclo, mas não com promessas vazias ou técnicas milagrosas. Isso se resolve com coragem. A coragem de pausar, a coragem de olhar para dentro, de fazer as perguntas certas e, principalmente, de agir. Mesmo que seja com um gesto simples, sentar-se em silêncio e encarar a própria consciência antes de dormir. Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Ele não era imperador de Roma apenas no palácio, era imperador de si mesmo dentro do próprio quarto. E foi lá, na intimidade do escuro, que ele escreveu as reflexões que mudaram o curso da história da filosofia. Porque ele sabia que o poder real não está em comandar exércitos, está em governar sua própria mente. Agora imagine se você decidisse fazer o mesmo. Imagine se, antes de dormir, você criasse um espaço onde pudesse alinhar pensamentos, respirar de forma intencional, revisar suas atitudes,
limpar ressentimentos e entregar ao sono apenas o que merece permanecer. É possível, está ao seu alcance, e é isso que vamos construir juntos a partir de agora. Mas para isso, você precisará deixar para trás o hábito de apagar o dia como se nada tivesse acontecido. A partir de hoje, cada noite será um fechamento consciente, um ato de lucidez, um reencontro com a sua essência, porque a mente em caos é apenas o reflexo de uma alma esquecida, e o silêncio noturno é o único caminho de volta para ela. O estoico silencioso, reconstruindo a noite com lucidez. O verdadeiro estoico não é aquele que cita frases antigas, mas o que vive cada noite como se fosse sua última chance de reorganizar a própria alma. Muitos associam a noite ao fim de tudo, fim do dia, fim da produtividade, fim da preocupação. Mas na visão estoica, a noite é o início do retorno à ordem. O momento em que você para de fingir, para de sustentar máscaras sociais e encontra aquilo que é impossível esconder. Quem você realmente é quando ninguém está olhando. A sociedade ensina a buscar conforto no externo, em séries, redes sociais, playlists, entretenimento. Mas o estoico aprende a buscar clareza no interno. Enquanto o mundo corre em busca de distrações, o sábio silencia para refletir. Ele entende que antes de fechar os olhos, precisa abrir a consciência. Um ritual noturno estoico não é feito de fórmulas rígidas, mas de princípios firmes. Ele começa com uma decisão: não permitir que o caos do dia se transforme em um veneno silencioso que se espalha pelas horas de descanso. Essa decisão é feita no escuro, no silêncio, no íntimo, e transforma o simples ato de preparar-se para dormir em um exercício de reconstrução. Tudo começa com a pausa. Parece simples, mas quantas vezes você realmente para? Sem celular, sem barulho, sem desviar o olhar para fora. Apenas você, consigo mesmo, com tudo o que sente, tudo o que reprimiu, tudo o que não teve tempo ou coragem de encarar. O estoico silencia porque entende que o barulho nunca é o problema. O problema é a dependência do barulho para fugir do que incomoda. Ao silenciar, ele convida os pensamentos para um diálogo, sem pressa, sem julgamento, apenas presença. Depois da pausa, vem a observação. O estoico revê o dia, mas não como quem se culpa. Ele observa como quem assume a responsabilidade. Repassa atitudes, palavras, reações. Onde foi justo? Onde agiu por impulso? Onde ignorou a razão? Esse exame noturno é o que Marco Aurélio fazia todas as noites. Revisar os próprios atos à luz da filosofia. Não para se punir, mas para não repetir os mesmos erros inconscientemente. É um processo de cura, de realinhamento. Você não precisa de horas para isso. Bastam minutos de honestidade radical. É nesse espaço que surge o verdadeiro crescimento. Não nas grandes conquistas do dia, mas na maneira como você lida com o que passou, com o que sente, com o que pensa quando ninguém mais está presente. Após observar, vem a liberação. O estoico entende que o apego ao erro é tão prejudicial quanto o erro em si. Por isso, após refletir, ele entrega. Libera o controle sobre o que não pode mudar. Solta os pesos invisíveis. Perdoa o outro, mas principalmente a si mesmo. Porque não há descanso verdadeiro onde há rancor não resolvido. A mente só se aquieta quando o coração deixa de lutar contra o que já aconteceu. E é nesse ponto que surge o espaço para o que realmente importa, a reorientação. O estoico, mesmo diante do erro, não desanima. Ele usa cada falha como uma alavanca. Ele diz: fui impaciente hoje, amanhã serei mais firme. Fui reativo, amanhã escolherei responder com razão. Ele não busca perfeição, busca coerência. E a noite é o terreno fértil para semear essa coerência com intenção. Sêneca dizia que nada é mais infeliz do que ocupar todo o dia na preparação para a vida. E muitos vivem assim, esperando a hora certa para mudar. Mas o estoico age no agora. E o agora, muitas vezes, começa no quarto escuro, com uma respiração consciente, uma vela acesa
uma pergunta sincera. O ritual noturno, então, torna-se sagrado. Não porque é belo, mas porque é real, porque resgata a integridade, porque devolve o comando, porque permite que a mente, antes de adormecer, seja purificada daquilo que não pertence mais a ela. E nessa prática diária, silenciosa, humilde, nasce algo raro: a paz de quem vive em alinhamento com a própria razão. Esse estoico não precisa de aplausos, de curtidas, de validação externa. Ele se basta, porque antes de dormir, ele encontra algo que nenhuma conquista externa oferece: a leveza de uma mente limpa e o descanso de uma consciência tranquila. É isso que a maioria esqueceu. E é isso que estamos resgatando agora: a arte estoica de dormir com a consciência em paz. Dormir não é apenas um ato biológico, é um ritual espiritual. Na visão estoica, o sono é uma preparação para a morte, não no sentido mórbido, mas no sentido simbólico. Quando você fecha os olhos à noite, está encerrando mais do que um dia. Está encerrando um ciclo de escolhas, pensamentos, reações e emoções. E a pergunta que guia o verdadeiro estoico é simples, mas implacável: se este fosse meu último sono, eu teria orgulho da forma como vivi hoje? Esse questionamento não deve gerar medo, deve gerar clareza. Ele convida à consciência, à presença. Porque a maioria das pessoas adormece fugindo de si mesmas, tentando anestesiar a angústia com telas, ruídos e distrações. Mas o estoico escolhe dormir em estado de alinhamento, porque sabe que o descanso verdadeiro não vem do cansaço físico, mas da paz interior. O caos mental que muitos experimentam ao deitar não é aleatório. Ele é construído lentamente ao longo do dia. Acúmulo de tensões não resolvidas, palavras não ditas, verdades engolidas, decisões adiadas. Tudo isso vira um nó que aperta quando o mundo silencia. E é por isso que o sono se torna um campo de batalha para tanta gente. Marco Aurélio ensinava: recolha-se em si mesmo, especialmente à noite. Esse recolher-se não é se esconder, é se encontrar. É o momento em que você finalmente deixa de ser funcionário, pai, mãe, amigo, profissional e volta a ser apenas consciência, apenas presença. E é nesse espaço que a verdadeira cura acontece. O estoico sabe que não se trata de apagar os pensamentos, mas de organizá-los, de criar um ambiente interno onde o essencial se sobressai, onde os ruídos cedem espaço para a razão, onde a mente se torna um jardim, não um campo de guerra. E isso só é possível com intenção. Por isso, o ritual estoico noturno precisa de 3 elementos fundamentais: espaço, silêncio e intenção. O espaço não é físico, é mental. Você pode estar em um quarto simples com uma vela acesa ou apenas a luz fraca do abajur, e ainda assim criar um ambiente sagrado. Basta que você trate aquele momento como algo não negociável, um encontro com o que há de mais verdadeiro em você, um espaço que ninguém pode invadir. O silêncio é a chave, porque só no silêncio a verdade emerge. Mas não é o silêncio externo, é o silêncio da mente julgadora, a mente que culpa, que exige, que reclama. O estoico treina essa mente para observar sem condenar, para aceitar sem se render, para refletir sem se perder. É no silêncio que nasce a compreensão de que tudo o que está fora do seu controle deve ser entregue, e tudo o que está dentro, assumido. A intenção é o motor. Você pode realizar todos os passos, mas se não houver uma intenção clara de reorganizar a alma, tudo vira apenas um hábito vazio. O estoico coloca propósito em cada gesto. Quando senta, respira fundo e fecha os olhos, ele está dizendo para si mesmo: eu assumo o comando. Não vou dormir como vítima, vou dormir como mestre do meu próprio dia. Esse estado mental muda tudo, transforma o ato de deitar em um ritual de reconexão. E nesse ritual entram práticas simples, mas poderosas, como a escrita reflexiva, anotar à mão o que aprendeu, o que sentiu, o que ainda precisa ajustar. Como a respiração consciente,
3 minutos de atenção plena ao ar que entra e sai, como uma ponte entre corpo e alma. Ou ainda, a simples escolha de se perguntar: qual foi minha maior vitória hoje? E qual lição a vida tentou me ensinar? Essas perguntas não são bobas, são portais. Elas organizam o que está disperso, elas integram o que ficou solto. E, acima de tudo, elas evitam que o dia termine como começou, no automático. O sono, para o estoico, não é um escape, é um encerramento. E como todo encerramento consciente, ele exige presença. Por isso a noite não deve ser preenchida com ruído, mas com significado. E o significado nasce do silêncio, da reflexão, da responsabilidade sobre si mesmo. Epicteto ensinava que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E é exatamente esse senhorio que se conquista no ritual noturno. A liberdade não está em fazer o que quiser. Está em dormir em paz, porque você viveu de forma íntegra. Quando você adormece com clareza, acorda com direção. E uma mente com direção não se perde no caos. A partir desse ponto, o sono deixa de ser apenas repouso e passa a ser renascimento. Porque toda noite é uma pequena morte, e todo despertar, uma chance de renascer alinhado com aquilo que você deseja se tornar. O renascimento noturno, transformando a mente antes do amanhecer. A maioria das pessoas vive como se cada noite fosse apenas uma pausa, um intervalo entre obrigações. Dormem cansadas, acordam no automático e recomeçam uma rotina que não questionam mais. Mas o estoico desperto transforma esse intervalo em um portal de transição. Ele entende que toda noite é uma oportunidade de morte simbólica e, por isso mesmo, de renascimento intencional. Se você quer mudar sua vida, não comece pela manhã, comece pela noite, porque é na noite que a semente é plantada, e não há colheita sem plantio. O ritual estoico noturno é uma prática de preparação para um novo eu. Um momento de reinício, onde o mundo exterior deixa de importar, onde não existe mais o dever, o parecer, o agradar. Só existe o ser. Só existe a verdade que você evita durante o dia. E essa verdade exige coragem. Essa coragem começa com a disciplina. Sim, porque o estoico não espera estar com vontade. Ele cria o hábito, ele honra o ritual mesmo cansado, mesmo ocupado, mesmo sem inspiração. Porque entende que a disciplina é a ponte entre a intenção e a transformação. Ele não depende da motivação para agir. Ele age e a motivação surge depois, como consequência da coerência com seus próprios princípios. Esse ritual pode começar com o fechamento simbólico do dia. Desligar as luzes, guardar o celular, sentar-se na borda da cama ou no chão, com uma vela acesa ou uma iluminação suave. O corpo relaxa, mas a mente desperta. Porque o estoico não apaga os pensamentos, ele os direciona. A primeira etapa é o desligamento do mundo externo. Você respira fundo. Sente o ar entrar. Segura por 2 segundos. Solta lentamente. De novo e de novo. Até que o ritmo da sua respiração se torne o compasso da sua atenção. Você está presente. Você está aqui. Não importa o que houve no trabalho, na família, nas redes. Esse momento é seu. E nada mais importa além de estar inteiro agora. A segunda etapa é o exame interno. Sem pressa, sem censura. Você revisa mentalmente o seu dia. O que te perturbou? O que te tirou do eixo? Onde você reagiu como uma marionete e não como um sábio? A resposta pode doer, mas é libertadora. Porque enquanto você finge que nada aconteceu, os erros se repetem. Mas quando você os encara com honestidade, a consciência desperta e cria espaço para o novo. Sêneca dizia: a vida sem exame não vale a pena ser vivida. E é por isso que o estoico examina. Ele não julga, não se vitimiza, não se justifica. Ele simplesmente observa. E ao observar com verdade, transforma o caos em ordem. A terceira etapa é a ancoragem no propósito. Você se pergunta: por que estou vivendo? Qual virtude quero cultivar amanhã? Que tipo de pessoa desejo me tornar? Você pode escrever essas respostas,
ou apenas mentalizá-las. Mas o importante é ter clareza, porque a mente vagueia quando não tem direção, e a noite, quando preenchida por intenção, alinha você com seu eixo mais profundo. É aqui que entra o poder espiritual do ritual. Não estamos falando de religião, mas de conexão, de transcendência, de lembrar que você é mais do que os problemas, mais do que as cobranças, mais do que a correria, que existe em você uma centelha de razão, de lucidez, de equilíbrio, e que ela precisa ser alimentada diariamente. Quando você dedica sua noite a esse reencontro, a vida inteira muda, porque você dorme com leveza e acorda com sentido. As pequenas coisas que antes irritavam, agora perdem importância. Os conflitos que te consumiam, agora se tornam mestres. As dores que pareciam insuportáveis, agora ensinam. Isso não é mágica, é filosofia aplicada. O ritual estoico noturno é como esculpir a própria alma em silêncio. Um trabalho invisível, mas profundamente real. E quanto mais você pratica, mais forte se torna. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de ser refém deles. O verdadeiro poder do estoicismo não está nos livros, nas citações ou nos discursos. Está na noite. Está nesse momento em que você decide parar de correr e começa a se observar. Está na escolha de não dormir como um fugitivo da própria mente, mas como um guerreiro que honra sua jornada. E nessa jornada, cada noite é um altar, cada silêncio, uma oração, cada reflexão, uma chave. Chave que abre a porta para uma vida vivida com integridade, com lucidez, com verdade. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Você não precisa dominar tudo agora, só precisa começar. E esse começo pode ser hoje à noite, quando o mundo silenciar, quando as luzes se apagarem, quando tudo parecer igual, e você escolher fazer diferente, porque é nesse instante, invisível aos olhos dos outros, que a sua transformação começa.